Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Você que nos acompanha através dessa videoaula, membro da Igreja Batista do Jardim Tarumã, outros que têm sido edificados através da nossa Escola Bíblica, sejam bem-vindos mais uma vez. Esperamos que estas aulas sejam de profunda reflexão, edificação, de aprendizado, que seja uma oportunidade de crescimento. E que com tudo isso a gente aprenda a entender melhor a palavra do Senhor. Aí muito mais precisamente o contexto do Novo Testamento. Então seja bem-vindo a mais esta aula. Quero lembrar do nosso material, nós temos usado alguns materiais de pesquisa, além de vídeos, e convido você a no seu YouTube aí pesquisar alguns vídeos, tem vídeos interessantes para você compreender um pouquinho do contexto do mundo e do Império Romano, do Império Persa, do Império Grego, e aí até chegarmos a esse contexto do Novo Testamento, a gente vai passar rapidamente por esse contexto, não vamos nos aprofundar, mas ele é importante para a gente entender. Há um bom livro, esse livro chamado História de Israel, do John Bright, a gente usa ao final da parte de Velho Testamento, ele faz uma pequena introdução desse período neotestamentário, e aqui você pode tirar grandes lições, importantes lições aí da história. É um livro que a gente usa como pesquisa, como manual, como texto, para a nossa preparação, para o nosso estudo. Mas o nosso livro base, o nosso livro texto, que nós estamos usando e usaremos durante todo esse período, é passo a passo pelo Novo Testamento. É uma série de estudos, você tem ele tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, e nós usamos ele aqui como ferramenta para a nossa Escola Bíblica do Discípulo. Ao final do curso, é claro que a gente junta esse material com outras informações, outros materiais, e aí a gente tem uma apostila. E se você quiser a apostila ao final do curso, você pode solicitar a nossa igreja, a secretaria aqui, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e você poderá adquirir o material gratuitamente. Não é vendido, é oferecido gratuitamente, assim você pode crescer aí no conhecimento da palavra do Senhor. Nosso objetivo é fazer com que você aprenda as Escrituras conosco. Eu quero orar com você antes da gente continuar a nossa aula, para que Deus possa iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreender tudo aquilo que a gente tem como desafio para a aula de hoje. Oremos. Pai do céu, estamos aqui diante do Senhor. Toda a história é o Senhor o condutor. É o Senhor que conduz todas as coisas, nada acontece sem que haja a tua permissão. E agora nós vamos nos debruçar estudando esse contexto histórico até a chegada do Senhor como nosso Senhor e Salvador, como Messias, como prometido. Pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê capacidade de absorvermos aquilo que for necessário, para compreendermos também melhor a palavra do Senhor, a revelação do Senhor através do Novo Testamento. Então, nosso pedido, a nossa oração por aqueles que estão nos acompanhando e nos assistindo, que também sejam edificados por Ti. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Semana passada nós estudamos um pouquinho, falamos rapidamente, foi curto o nosso tempo, foi breve a nossa aula, mas nós conversamos com vocês sobre o contexto do Novo Testamento, a natureza do Novo Testamento, seus 27 livros, e aí discorremos um pouquinho sobre isso, e para a nossa aula de hoje, nós ficamos de conversar com você sobre o mundo do Novo Testamento. Você tem aí na sua tela um vídeo mostrando, nós colocamos aí uma imagem do mundo do Novo Testamento, da cidade de Roma naquele período. Era muito mais do que isso, o contexto do Novo Testamento, mas só para a gente ilustrar aí, porque a gente começa falando um pouco do Império Romano. O mundo do Novo Testamento não está dissociado desse momento da história dominado pelos romanos. Roma, de um pequeno vilarejo, de uma pequena vila, de uma pequena comunidade, às margens do rio Tibé, tornou-se o grande império e dominante no período do Novo Testamento. O governo romano dominava por completo também o Estado judaico nesse contexto aí que vamos estudar.
Por isso, conhecer um pouco do Império Romano, conhecer um pouco da sua estrutura, conhecer um pouco da dinâmica de como governavam os romanos, nos ajudam em muito compreender a mensagem e o Novo Testamento. O Império Romano foi fundado aí em 753 a.C. Roma era, em princípio, uma união composta de pequenas vilas, pequenos vilarejos que o cercavam. Embora fosse, a princípio, governada por um rei, logo tornou-se uma república muito bem organizada. Por volta aí do século V a.C., Roma faz alianças aí com cidades e vilarejos vizinhos, aí falando do seu início, da sua evolução, do seu crescimento, de como ela começa, fazendo aliança com cidades vizinhas, vilarejos vizinhos, travando batalhas cruéis aí com chamados etruscos e outras tribos vizinhas. Rapidamente, em 146, Roma expandiu seu poder para Cartago, no norte da África, depois se estende para a Macedônia e Península Grega e vai se estendendo. Em 63, Pompeia estendeu também o seu controle, o seu domínio sobre a Judéia. A gente vê a forma como cresce aí o domínio romano. E é muito interessante a gente olhar para a história de como os grandes impérios, eles começavam, tinham um período de ascensão, mas também rapidamente entravam em decadência. Foi assim com o período, ou com o Império Assírio, foi assim depois com a Babilônia, depois a gente vai ver, foi assim com a Pérsia, e depois com a Grécia, que também em pouco tempo tem uma expansão, mas logo entra em falência na sua estrutura. Assim também se deu com os romanos. Num período de ascensão, depois ele entra em decadência. Você pode entrar aí e conhecer esses detalhes da história romana. Os homens que governavam Roma usaram o exército romano para conquistar o mundo então conhecido. O grande exército romano, a dinâmica do exército romano de conquistar cidades, de conquistar vizinhos, de conquistar as nações, os povos, saquear os povos, trazer riquezas. Essa dinâmica, ela a priori é muito bem usada, muito bem válida, mas depois, quando Roma se organiza e se torna uma república, e um dos seus governadores resolvem dar destino, uma finalidade exclusiva para os soldados romanos, para o exército romano, de apenas manter o império, de manter as fronteiras seguras, isso se torna um problema e um conflito, e isso traz conflitos internos depois para o Império Romano. Eles também impingiram seu poder na própria nação. César Augusto esmagou seus inimigos aí em 30 a.C. e tornou-se o primeiro imperador romano. Ele exercia seu ofício de 27 a 14 depois de Cristo, na época do nascimento de Jesus. Restaurou a religião de Roma, reorganizou o governo, dando-lhe eficácia, edificou muitas construções fantásticas, esplêndidas. Os romanos mesmo adoravam Augusto César, mas não temos nada na história que diga que ele evocasse para si o culto do imperador, o culto como um deus, mas os romanos o adoravam. Augusto César se tornou aí um político e um governante com muita evidência. Ele foi muito importante pela organização aí de todo o Império Romano. Com sua morte, o seu filho adotivo, Augusto, Tibério, sucedeu, governando de 14 a.C. até 37 depois de Cristo, e era ele que atuava na época em que Jesus morreu. Gaio, ou o assim chamado Calígula, que era mentalmente desequilibrado, governou de 37 depois de Cristo a 41 depois de Cristo. Durante o princípio do ministério de Paulo, ele era o governador ou era o imperador em Roma. E Cláudio,
que governou de 31 depois de Cristo a 54 depois de Cristo, expulsou os judeus de Roma devido a um ataque de desordeiros em Roma. Isso está registrado aí no livro de Atos, capítulo 18, verso 2. Um pequeno conflito em Roma faz com que, então, Cláudio expulse os judeus de Roma, e aí nós temos, deste período, já a expulsão dos judeus da cidade de Roma, a chamada diáspora, né? Aí é um período que a gente vai entender lá na frente, quando estivermos estudando o livro de Atos, essa dispersão também dos cristãos por todo o Império Romano. Ele também fez um esforço determinado para restaurar a religião romana e recolocá-la em sua posição de importância e de destaque. Como ele tentou reorganizar a religião romana e dando valor ao culto dos deuses romanos, isso também foi um conflito para os cristãos, e a gente vai entendendo isso no decorrer da história. O brutal e terrível Nero governou de 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Apareceu a seguir, né? Nero organizou perseguição aos cristãos de Roma. A tradição da igreja diz que Pedro e Paulo morreram durante esse período do governo de Nero, durante o seu período de perseguição. E aí depois que morre Nero, Dominiciano, que governou de 81 a 96 depois de Cristo, também insistiu em ser adotado como Senhor e Deus. Tanto Nero quanto Dominiciano evocavam para si o culto do imperador. A gente entende isso bem estudando aí a história dos romanos. Muitos creem que em suas terríveis perseguições, os cristãos são mencionados aí em Apocalipse. É nesse período, e é com o governo de Domiciano, que nós temos o personagem especial João, exilado na ilha de Patmos e que ali morre. À medida que expandiam suas conquistas e territórios, os romanos organizavam suas províncias em dois tipos de províncias. Eram as chamadas províncias relativamente pacíficas, né, que eram colocadas sob o Senado romano, e tinham oficiais conhecidos como procônsules. Essas províncias eram chamadas de senatoriais. Elas eram conhecidas como províncias senatoriais, ou seja, elas eram dirigidas, governadas pelos senadores. Entretanto, o próprio imperador fazia questão de governar e de liderar as províncias mais rebeldes, as que tinham mais conflitos. Essas eram lideradas e governadas por ele. E nessas, os seus empregados conhecidos aí eram chamados procuradores, o termo traduzido como governador. Refere-se aí ao procurador, você vai encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 27, verso 11, a referência sobre ele. O mais conhecido desses governadores era Pilatos, Pôncio Pilatos, que foi o que lava as mãos ao entregar Jesus para a crucificação. Os romanos, nesse período, consideravam liberdade considerável, a língua hoje está meio pesada aqui, vocês vão me perdoando, consideravam e davam liberdade aos governadores romanos, e esses, por sua vez, davam plena liberdade também à população nas suas províncias. Então, eles não interferiam nas práticas, especialmente nas práticas religiosas nas províncias. Como os governadores tinham certa liberdade, também davam certa liberdade aos seus provincianos, especialmente aí na questão religiosa. O reinado dos imperadores romanos, do período do Novo Testamento, gerou uma época de paz, conhecida como a Pax Romana. A estabilidade e a unidade do mundo civilizado sob Roma tornou aí possível a expressão e a expansão do cristianismo facilmente. Essa Pax Romana foi exatamente quando o Império Romano se dá a não mais expandir as suas fronteiras, mas cuidar das suas fronteiras, cuidar das suas províncias, administrar melhor as metrópoles,
as cidades, organizar todas essas províncias e também promover construções, estradas, dar seguranças nas estradas, fazer várias obras fenomenais aí nesse período do Império Romano. Nesse período é instalado o que é chamado de Pax Romana. Essa paz romana vai facilitar, a gente vai entender, exatamente por causa do transporte, da circulação, da condução dos cristãos com segurança. Paulo, por exemplo, nas suas viagens missionárias, Pedro também nos seus translados, essa segurança e essas estradas retas que eram construídas pelos romanos facilitaram a expansão do cristianismo. O Estado judaico. Nós vamos ver, se vimos aí o mundo político, né, o mundo como era esse período do Império Romano, nós vamos ver o contexto e o contexto do Estado judaico, o chamado mundo social. Falar desse período que nós vamos chamar, é chamado de neotestamentário, período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre os dois testamentos, e é por isso que é chamado de período neotestamentário ou intertestamentário. Então, falar desse período não é fácil. Nós temos poucos registros, ou quase nada de registro, dos judeus nessa fase, né? O registro maior que nós temos é exatamente no livro de Esdras e Neemias. Ao fim do registro de Esdras e Neemias, nós não temos mais nenhum documento registrando aí esse período da história dos judeus. Embora a gente tenha Joseph como um historiador judeu que a gente recorra para algumas informações, alguns dados, tem alguns documentos chamados os documentos elefantinos, a gente vai falar um pouco sobre eles mais tarde. Depois desse período, nós vamos ter somente aí, no ano de 175, o registro que é do livro de 1º e 2º Macabeus. Então, fora desse período, esses 400 anos aí, a gente vive no escuro, né, sem muitos registros. Então, para a gente compreender um pouquinho desse contexto, nós temos que voltar alguns períodos aí para entendermos, voltando ao período grego, voltando ao período persa. Aí a gente vai, dentro desse contexto do mundo persa, do mundo grego, observar e enxergar a comunidade judaica ali dentro desse povo, para a gente entender o que estava acontecendo e tirar daí algumas verdades, algumas lições também para a nossa vida. Após a queda do reino de Judá, muitos judeus foram exilados na Babilônia e outros fugiram para o Egito. Quem melhor registra esse exílio, nós temos os profetas, Isaías, mas tem um deles muito especial, que é Jeremias, que vive exatamente esse período de transição, e você pode ver lá, Isaías 41 até 45, você tem esse registro aí desse período de exílio. Na verdade, quando a Babilônia subjuga Judá, quando leva cativa o reino de Judá, leva parte da sua população para a Babilônia. Então, quando parte dessa população é levada para a Babilônia, outros fogem também para o Egito, outros permanecem ali na região da Palestina, ou seja, a comunidade judaica não só vai para a Babilônia, ela se espalha por vários lugares. Sem afundarmos aí no período, ou falando da questão da Babilônia, embora a gente vá falar um pouquinho mais dos persas, mas da Babilônia não é o nosso interesse, nós entendemos que logo após a queda do Império da Babilônia, para os persas, Ciro, o rei Ciro, faz um decreto, permitindo que os judeus retornem da Babilônia para Jerusalém, para a reconstrução da sua cidade. Isso acontece em 538 a.C. Então, esse decreto de Ciro, permitindo que os judeus voltem em 538,
antes de Cristo, é nosso registro aí para a gente entender esse regresso, essa volta, essa reorganização da comunidade judaica em Jerusalém e também olharmos para aqueles que permanecem na Babilônia, porque não são todos os que retornam para Jerusalém, não são todos os que retornam para a Palestina, muitos preferem ficar na Babilônia. No período, aliás, no primeiro ano do reinado de Ciro, então se proclamou esse decreto permitindo que todos os judeus voltassem para a Terra Santa. Inclusive, ele prometeu pagar pela reconstrução do templo, inclusive bancando com dinheiro da própria coroa, e nós temos esse registro aí em Esdras capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. A maioria dos judeus preferem permanecer na Babilônia, no entanto, 42 mil, principalmente da tribo de Judá, da tribo de Levi e da tribo de Benjamim. Esses 42 mil resolvem voltar na primeira leva, no primeiro grupo, sendo conduzidos aí por Sesbazar. Você vai encontrar esse registro também no livro de Esdras. E começaram a reconstruir o templo, começaram a reconstruir a cidade, porém, as oposições, as intrigas com a comunidade que habitava na Palestina naquele tempo, então essas resistências, os problemas, as dificuldades, os conflitos, isso retarda a reconstrução do templo por cerca de 20 anos. Então, de 538, quando eles retornam, nesse primeiro grupo conduzido por Sesbazar, até eles reconstruírem o templo, isso leva um período de 20 anos. Os judeus, após o quarto e terceiro século, ou seja, os últimos séculos do domínio persa. Para a gente compreender, como eu falei, a gente precisa voltar um pouquinho para entender esse contexto aí da vida dos judeus nesse tempo do Império Persa. Você pode ter como livros que ajudam a compreender esse período, o livro de Daniel, livro de Ezequiel, profeta Jeremias vai nos ajudar, mas muito mais no período babilônico, mas Daniel e Ezequiel vão nos ajudar bastante a compreender esse período persa. Tá bom? Mesmo que nós tenhamos informações aí desse tempo, de Neemias, capítulo 12, do verso 10 a 22, do nome dos sumos sacerdotes até o fim do 5º século, e também dos descendentes do rei Davi, registrado aí em 1 Crônicas de 3, do verso 17 ao verso 20, a narrativa de fato termina em Esdras, aí no período de 427 a.C. Tenhamos aí, e nós temos algumas informações que ajudam a clarear esse período da época através do que é chamado dos papiros e óstracos elefantinos. Esses documentos elefantinos, ou talvez a sua pergunta é o que é óstraco? Na verdade, eram pequenos pedaços de vasos, né, que eram utilizados, fragmentos de cerâmicas, que eram usados especialmente na Grécia, para quando tinha que ser banido um político, tinha que ser banido um personagem importante da comunidade, então eles usavam esses pedaços de vasos, de cerâmicas para votarem. Então, nesse registro desses pequenos pedaços de barros, pedaços de cerâmicas, de vasos, nós temos documentos, registros mais ou menos desse período. Também os documentos elefantinos, que eram um conjunto de arquivos em papiro, e documentos manuscritos que pertenciam aí aos membros de uma comunidade judaica que habitavam em Elefantina, perto aí de Assuã, no Egito. Esses documentos foram descobertos mais ou menos no período de 495 a 399 a.C., ou foram escritos aí nesse período. Nele nós temos ali registros de contratos, registro de casamentos, nós temos vários registros, vários dados importantes aí que nos reportam a esse
a esse período. Inclusive, algumas pessoas usam esses documentos aí para negar o monoteísmo cristão, dar margem a muitas outras interpretações, o que não é válido. É apenas um documento que registra bem esse período da história. O fim do quinto século. Após a reforma de Esdras e Neemias, morre. E aí a gente tem que fazer uma parte chata, né, que é ficar falando de nomes de reis, de datas, mas isso é importante para a gente ver a sequência dos fatos, a sequência dos dados aí da história. E voltando e falando agora do período persa, né, no fim do quinto século, após a reforma de Esdras e Neemias, morre Artaxerxes, 424, Artaxerxes I, né, e sucede Dário II, depois de ter assassinado seu próprio pai para assumir o trono. Então você vê que nessa evolução, aí, nessa expansão dos impérios, a briga pelo poder, a disputa pelo poder, as intrigas internas eram sempre uma constância. Então Dário mata o seu próprio pai, Xerxes II, né, que era o verdadeiro sucessor de Artaxerxes, e assume o trono. Isso em 423 a 404. Dário II se aproveita dos conflitos, aí dentro da história, dos conflitos gregos, mais precisamente da guerra entre Atenas e Esparta, para fortalecer o seu domínio na Ásia Menor. Então, nesse período, é importante a gente entender que já haviam essas disputas e buscas aí de expansão do próprio império grego. Conforme registro nos papiros elefantinos, nós temos a evidência de um conflito entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Samaria. A gente já deve aí se reportar e se lembrar que na reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém, liderados por Esdras e Neemias, nós tínhamos aí a presença de alguns personagens, como Tobias, como Sambalate, estavam aí a vida de Esdras e dificultavam a vida de Neemias e de toda a comunidade judaica que queria reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros. Nesses documentos, ainda também agora elefantinos, fica evidente esse conflito entre os judeus de Jerusalém e os judeus que estavam em Samaria. Até porque os judeus conseguem essa autorização para a reconstrução do templo, mas com algumas ressalvas, porque como naquela região, naquele lugar, haviam moradores também do Egito, e haviam moradores persas, e que eram contra o sacrifício de animais, então eles fizeram um acordo ali com os judeus para que retomassem as suas atividades, as suas liturgias, os seus sacrifícios, as suas oferendas, no caso, mas apenas de alimentos, de cereais, mas que não tivesse os sacrifícios de animais. Isso parece ficar muito bem registrado aí nesses documentos elefantinos. Os últimos reis persas, para a gente entender essa sequência da história. Sob o domínio de Artaxerxes III, ano aí 404, 358, e depois sucedido por Dário II, o Império Persa sofreu uma série de problemas, quase levando ao desmoronamento, quase levando à falência total. Isso porque logo após sua ascensão, o Egito rebelou-se contra a Pérsia e ficou independente por cerca de 60 anos. Essa sua independência, e aí não pagando os tributos, não pagando ao Império Persa como vassalo, permitia que outros povos, outras comunidades, também se entusiasmassem para se rebelar contra a Pérsia. Então, essa confusão que existiu, esse conflito do Egito, fez e trouxe um enfraquecimento ao Império Persa. Enfrentou também uma rebelião por parte do seu irmão Ciro, aí no caso Ciro chamado
o mais moço, ou o moço, era um sátrapa, um governador na Ásia Menor, que tentou assassinar o próprio Artaxerxes no dia da sua coroação. Mas depois, conversado, como ele era da parentela, vamos dizer assim, né, da mesma família, ele foi perdoado e retornou, voltou à Ásia Menor, só que nesse retorno da Ásia Menor, ele recrutou novamente um exército com mais de 1.000 homens, né, e incluindo mercenários gregos, e lançou-se novamente contra a Babilônia em 401. Só que ele foi derrotado, foi morto, e Artaxerxes II aí restabelece o domínio, usando aí, inclusive o dinheiro persa, o ouro persa, os recursos financeiros persas, para gerar conflito entre os gregos, entre si, e aí restabelecer novamente a paz. Esse restabelecimento da ordem do Império Persa permitiu que ele, inclusive, dominasse e mandasse até em parte da Europa, né? Ou dominasse aí os gregos, né? Até a Europa. Quando tudo parecia muito bem, o império foi sucedido pela revolta dos sátrapas. Esses sátrapas, como nós falamos, eram governadores, mas eram reis por hereditariedade, né? No caso, reis tribais, reis hereditários, dados da sua origem, mas nominalmente controlados pela coroa persa. E eles estavam inconformados aí com os atos de insubmissão do Egito, eles estavam inconformados com essa independência e resolvem se juntar para se revoltar contra a Pérsia. Artaxerxes II morre, deixando o império intacto, porque ele consegue conter essa rebelião, né? Então, nessa contenção, muitos foram mortos, outros foram exilados, dispersos, que era uma prática comum dos medo-persas. Então, mortos, outros dispersos, contida a rebelião dos sátrapas, o império volta a ficar em ordem. Morre Artaxerxes II e assume Artaxerxes III, aí do ano de 358 a 338 a.C. Artaxerxes III era um homem extremamente enérgico, rígido, né, cruel, e assumiu o trono passando aí por cima de tudo e de todos. Matou sua própria mãe, matou seus irmãos, assassinou todos aqueles que pudessem ser opositores ou pudessem usurpar o seu trono. Após reconquistar o Egito e destruir a cidade de Sidom, ele foi envenenado. Então, para você ver que a sua crueldade e a sua maldade fez com que suscitasse grandes inimigos de Artaxerxes III, e não muito tempo depois, ele foi envenenado. Quem o sucede é seu filho, chamado Arcés, do ano aí de 338 a 336, que também foi envenenado e toda a sua família fora assassinada. Assumiu Dário III, né, no ano de 336 a 331. Este teve que enfrentar aí um julgamento, enquanto Artaxerxes III governava na Pérsia. Isso porque Filipe II da Macedônia consolidava gradualmente o seu poder nos estados gregos esgotados, e em 336 Dário III sobe ao trono, e Filipe da Macedônia morre, e quem o sucede, paralelamente a Dário III, é o seu filho de Filipe, Alexandre, depois chamado de Alexandre o Grande. Então, compreendendo que nós temos aí já a decadência, um período conturbado do Império Persa, e já temos o início de uma ascensão do Império grego, com a ascensão aí, com o assumir de Alexandre o Grande. Os judeus no último período persa.
Nesse período não temos registro aí da comunidade judaica, não sabemos quem eram seus sacerdotes, não sabemos quem eram seus governadores, não sabemos quem eram seus líderes. O povo deve ter permanecido javista, ou pelo menos uma parte deles, adoradores fiéis a Javé, pelo menos nominalmente, a gente crê assim. Alguns deles como resultado da reforma de Esdras e Neemias, e aí consideraram-se como judeus, javistas, adoradores de Javé, e permaneceram assim. A gente abre um parênteses aqui para ver a importância da liderança de Esdras e Neemias. Naquele período da reforma de Esdras e Neemias, num período de volta a conhecer os decretos do Senhor, as leis do Senhor, o ler o Torá de novo, trazer o povo à consagração, esse momento foi precioso para que a comunidade judaica enfrentasse depois esse período próximo da helenização dos gregos e depois dos romanos. Então, essa semente lançada pela liderança de Esdras e Neemias, ela vai ser de fundamental importância para a sobrevivência e saúde espiritual aí dos judeus leais a Javé nesse tempo. Por outro lado, as relações entre judeus e samaritanos continuavam a piorar. Possivelmente foi no fim do segundo século que os samaritanos se organizaram como uma seita religiosa. Estes, embora aceitassem o Pentateuco como escritura, eles eram rejeitados pelos judeus de Jerusalém e eram considerados como estrangeiros e como inimigos. Isso vai ficar tão evidente que se manifesta depois no próprio ministério de Jesus, quando ele vai dar atenção aos samaritanos. Aparentemente foi no fim do período persa que os samaritanos construíram aí o seu próprio templo na montanha Garazim. Você vai se lembrar que a mulher samaritana, quando se encontra com Jesus, ela pergunta a ele: onde devemos adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Porque nesse período nós temos aí os samaritanos construindo o seu próprio templo em Samaria, aí na região de Gazarim. Então esse templo, esse lugar de adoração, fora usado pelos samaritanos. A Samaria, inclusive, se torna esse centro de adoração, mas numa dinâmica possivelmente permitida aí por Dário III, a reconstrução, e depois pelo seu predecessor, e que o trabalho já estava aí bem adiantado quando Alexandre o Grande assume depois o império. Depois, por causa de uma revolta, Samaria foi destruída, e a gente está adiantando um pouquinho na história, depois a gente volta com os detalhes desse período. Mas Jerusalém, adorando Javé em Jerusalém, no templo de Jerusalém, Samaria adorando no Monte Gerizim, no Gazarim, e aí nós temos paralelamente também uma revolta, uma intriga, e a gente só especula, né? Porque como Samaria se manifestava como leal aos persas, e tanto é que fica evidente essa lealdade aos persas quando eles se tornam obstáculos para os judeus em Jerusalém reconstruir um templo e os muros e a cidade, parece que eles criam um atrito, um conflito com os gregos também nesse período, e a cidade de Samaria é destruída completamente. Depois, ela é reconstruída novamente pelos gregos, e a cidade de Siquém passa a ser depois a sua capital, o seu centro de comando, o seu centro de governo e cultural e religioso. O Estado judaico, nesse tempo, parecia ter uma condição de comunidade semi-autônoma, o qual era permitido ter sua própria moeda, tributar os seus próprios cidadãos, e ao que tudo parece, os judeus não estavam muito preocupados quem eram
os imperadores, quem eram os governadores, quem lhe subjugava, quem lhe dominava. Eles estavam mais preocupados em conduzir a sua própria história, a sua própria vida. Então, eles não estão aqui no meio dos conflitos a priori, né? Mas isso é ruim em parte, porque, ao que indica, os judeus preferiram tratar da sua própria vida e estavam se misturando à comunidade, ao culto, à cultura, e já estavam esquecendo até o próprio hebraico. Embora eles falassem o hebraico, o aramaico já estava se tornando uma língua oficial dos judeus. De certa forma, a gente tem aqui um início e um período já de helenização dos judeus. Mas a gente volta a esse assunto na próxima aula, tá bom? Eu convido você a seguir conosco aí para estudarmos um pouquinho na próxima aula, próxima semana, sobre a continuidade do Estado judaico. E fora do Estado judaico, o que estava acontecendo, né? Fora desse conflito Samaria, Jerusalém, judeus samaritanos, esse conflito judeus de Jerusalém, essas questões internas, fora dessa realidade, o que estava acontecendo, né? Fora desse período persa também, que já estava em decadência, enfim, o que estava acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado da história. Convido você, a próxima aula, a gente continua com vocês. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.